Aqui, então, nós estamos vendo os principais pontos da doutrina espírita que ele resumiu, né? Isso também é importante para matar um pouco a curiosidade das pessoas e depois tudo isso é aprofundado no livro, tá certo? As qualidades da alma, isso é, as qualidades morais, são as do espírito que está encarnado em nós. Desse modo, o homem de bem é a encarnação do bom espírito e o homem perverso é um espírito impuro. Então, o bem está na alma, no ser verdadeiro que eu sou, tá? Não faz parte do corpo. Isso é muito importante que o Kardec está falando, porque como muitos materialistas querem atribuir a maldade, a perversidade à matéria, isso como que tira a responsabilidade da pessoa. E a pessoa, inclusive, diz assim, olha, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. E isso é uma lástima, porque ele não está aproveitando a reencarnação para se melhorar, pensando dessa forma. Que eu sou assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que me encolerizo fácil, né? Isso vem da alma, que é impaciente, que não aceita não, né? Que falta aquela humildade de não gostar de ser contrariado, né? E aí ele fica encolerizado. Isso é a alma, não é o corpo. E o materialista diria assim, não, faz parte da minha bioquímica que eu sou assim, e aí ele não tenta se melhorar, tá? Mas o bem sempre vem da alma, tá bom? A alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e a conserva depois que se separa do corpo, né? Então, assim, somos um indivíduo antes, somos um indivíduo agora e seremos um indivíduo depois. Indivíduo significa indivisível. Não dá para dividir cada um de vocês em duas unidades menores, tá? Nós somos um indivíduo. Continuaremos no mundo espiritual. Com certeza, depois que a gente largar o corpo, que a gente voltar aos poucos a ser realmente espírito, porque não é de uma hora para outra, depois que a gente desencarna, que você volta a ser espírito, assim, viver como espírito, a gente traz muita influência, né, ainda da encarnação, da existência do corpo, né? A, a, a gente traz, então, lá no mundo espiritual, mas aos poucos a gente vai se despojando, né? E daí a gente vai tendo a vida mais como espírito. E ali a gente vai pensar um pouco diferente, ter outras percepções do mundo, compreender tudo que nos passou aqui nessa vida, tá? Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores desfilam na sua memória com a lembrança de todo o bem e todo o mal que fez. Tá? Aqui tem um detalhe, ele diz que nós vamos lembrar, tá? Nós temos que compreender bem como é isso aqui. Ele não está dizendo que é imediatamente, tá certo? Tem lembranças que se perdem na noite dos tempos. Aqui nós esquecemos por algum motivo também. E tem coisas, por exemplo, sofrimentos enormes que passamos noutra vida que nos interferiria muito na nossa existência. Ou pode ser até erros que nós cometemos em outras existências e nos arrependemos disso. Se a gente ficar lembrando, vai nos perturbar. Então, no mundo espiritual, muitas vezes continua um certo esquecimento para que a gente não seja perturbado. Mas o que ele quer dizer é que o espírito vai algum dia lembrar de todas as encarnações, né? A gente tem no livro Nosso Lar, mais uma vez eu uso muito como exemplo, porque ele descreve o mundo espiritual. Ali, quem está na colônia Nosso Lar não necessariamente lembra das outras encarnações, né? Ah, eles têm que fazer, às vezes, um procedimento para lembrar, tá? Eu me lembro que a dona Laura, que recebeu o André Luiz para morar na casa dela, ela fez um procedimento para lembrar dos últimos 300 anos da reencarnação, tá certo? Mas nós nunca perdemos, nunca é apagada a lembrança das outras vidas, ela só está bloqueada,
tá certo? O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação, pela depuração, pela sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as alegrias da sua existência na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, porque nele predomina a natureza animal. É que é uma questão assim, aquele que se apraz se ligar aos seres impuros, inferiores, negativos, ele vai se ligar, porque faz parte ainda da natureza dele. Quando ele se elevar, ele vai ter a necessidade e o desejo de se unir já aos espíritos superiores. Como todos nós aqui que estamos aqui, eu acredito que todos nós, pelo menos, temos o desejo de nos aproximar dos espíritos superiores, dos espíritos mais evoluídos, aqueles que já venceram muitas etapas da existência. Nós que estamos aqui já queremos isso, né? Mas muitas pessoas que não se preocupam em estudar, elas se preocupam com as coisas do mundo, né? Ah, eu estava refletindo esse dia sobre a moral, né? Porque eu sempre tive uma certa confusão assim da moral do seguinte sentido: quando eu prejudico alguém, eu faço alguém infeliz, isso é imoral, certo? E não tem dúvida, não há dúvida nisso aí. Mas existem pessoas que se entregam aos prazeres inferiores por escolha própria. Eles não estão levando ninguém a isso, mas eles escolhem levar uma vida vulgar, por exemplo, na sexualidade, né? A sexualidade inferiorizada, não educada, a pessoa se entrega. Mas as pessoas estão em pleno acordo, então não há ali, ninguém está sendo ameaçado, né? Todo mundo está livre. Mas por que que isso é imoral? Né? Se todo mundo que está nesse grupo aceita isso. É imoral por causa disso, porque a alma ela se une com os seres inferiores e não evolui. É imoral porque ela está se infelicitando para o futuro, ela está perdendo a oportunidade de evoluir, de se ligar aos espíritos mais elevados. É, é que aquela da violência contra outra é uma imoralidade contra outra pessoa. Mas quando eu me entrego às satisfações e paixões inferiores, é uma imoralidade contra mim. Porque eu também, como ser de Deus, eu mereço ser feliz. Então eu estou jogando aquilo contra mim. E hoje eu entendo assim a imoralidade também. Existe a imoralidade que eu pratico contra os outros e aquela que é contra mim também. Tá? Eu penso assim. Não sei se vocês têm uma ideia diferente, vocês podem se manifestar, tá bom? Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Então, como eu já comentei, o Espiritismo é a primeira doutrina que fala abertamente que existe vida em outros planetas, né? E que isso tem uma lógica absurda, pessoal. Por quê? Ah, só um pouquinho que a Ira vai entrar. Só um pouquinho, pessoal. Oi, Iria, conseguiu? A Ira entrou, beleza. Então, como eu estava falando, o que é uma lógica irretocável, porque pensem comigo, só no nosso sistema solar existem 9 planetas, mais uma série de planetas anão que eles chamam, né? Será que Deus fez tudo isso e só no nosso sistema solar, só o nosso planetinha rochoso que circula em torno do Sol, que vai ter vida, né? E se a gente levar isso para o universo, ah,
cada estrela é um sol que gira em torno de vários planetas, né? Então, na nossa galáxia, que é nosso agrupamento de estrelas, tem em torno de, alguns dizem 100 bilhões de estrelas, outros 200 bilhões de estrelas, né? E se cada estrela dessa tem diversos planetas em torno, será que tudo isso que Deus criou é só para o nosso planetinha aqui? É óbvio que Deus criou para habitar, para esse planeta, esse universo ser totalmente habitado, né? E o Espiritismo é categórico, diz isso, é que os espíritos encarnados habitam diferentes globos do planeta. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e localizada, estão por todos os lugares no espaço e ao nosso lado, vendo-nos numa presença contínua. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Então, essa informação que o Espiritismo traz é importante porque nós sempre estamos cercados por espíritos, mesmo quando a gente pode achar que está sozinho, tá? Então, ali tem uma coisa que é importante a gente saber, né? Que tipo de espírito que vai estar conosco? É aquele que a gente atrai. É por isso que eu falei da moralidade. Se tu tem uma vida devassada, inferior, animalizada, que tipo de espírito vai estar em torno de nós, que nós vamos atrair, né? Então, isso que é importante a gente refletir, tá? E na nossa casa, tem espíritos que participam toda hora, né? Então, é por isso que é muito importante, amigos, dentro do nosso lar, fazer nossas orações. Os espíritas fazer o evangelho no lar, né? Quando eu vivia com meus pais, eles eram católicos e faziam o terço. Eu era muito contra, né? Hoje eu compreendo que, do ponto de vista deles, naquele momento que faz o terço, que tem que eu acho assim, aquela repetição inútil, na minha opinião, né? Não que eu seja dono da verdade, mas aquela repetição inútil. Mas, pelo menos, naqueles momentos, pelo menos, as pessoas viviam com a mente voltada a Deus. E, e aí, ah, aí então eles acabam tendo, atraindo os bons espíritos também. Quem pratica o budismo, qualquer religião séria, atrai os bons espíritos. Então a gente tem que criar o hábito de orar, de atrair sempre os bons espíritos, tá? E essas informações que o Espiritismo traz nos faz compreender o porquê, né? Hoje é fácil compreender por que que a gente tem que orar. Porque orar nada mais é que elevar o nosso pensamento, quando a gente diz elevamos o nosso pensamento. É para quê? Para atrair os espíritos bons. E como em torno de nós vivem muitos espíritos, né? O Kardec ensinava uma técnica muito simples para afastar os espíritos não bons ainda, né? Que ainda perturbam a gente. É atraindo os bons. Porque os bons têm uma luminosidade que os espíritos inferiores não suportam. Eles temem, eles se afastam, né? Então, essa é a grande dica que o Kardec nos deixou para atrair os bons espíritos. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e o mundo físico uma ação incessante. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa determinante de uma multidão de fenômenos até agora inexplicável ou mal explicada, e que apenas encontram esclarecimento racional no Espiritismo. Então, tem muitos fenômenos que só se explica por ação dos espíritos, né? Tanto nos nossos pensamentos quanto a ação direta mesmo, eles podem interferir, né? Então hoje a gente explica, os nossos familiares mais antigos falam de casas mal assombradas, batidas, barulhos estranhos, vozes. Então isso tudo a gente consegue explicar pela ciência espírita, tá bom?
As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem e estimulam para o bem, sustentando-nos nas provações da vida, ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos sugestionam para o mal. É um prazer para eles nos ver fracassar e nos assemelhar a eles. Então, eu sempre digo que tem duas classes de espíritos que nos desejam, os que são inferiores a nós em moralidade e os que são superiores, né? Cabe a nós escolher qual que a gente quer seguir, né? E, obviamente, os espíritos bons nos estimulam para o bem e também nos sustentam nas nossas provações. Veja bem, nos ajuda nos sustentando-nos nas provações. Eles não resolvem as provações por nós, né? Isso é muito importante que se diga, porque tem muita religião que está crescendo na promessa que Deus vai resolver teus problemas, que Deus vai te dar um emprego, que Deus vai pagar tuas dívidas, que Deus vai fazer a esposa voltar, teu marido voltar, né? Na verdade, não. As provações nós temos que resolver, porque a gente sabe que vencendo as provações, nós vencemos as nossas imperfeições e, portanto, damos sempre um passinho a mais. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Quer dizer, a gente nem percebe ou percebe uma manifestação mais percebida por nós. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exerce sobre nós sem o sabermos. Então, muitas vezes, a gente é mais guiado pelos espíritos do que a gente imagina. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas ou más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, muitas vezes por médiuns que lhes servem de instrumento, né? Então, ele está diferenciando aqui. As ocultas é aquelas que a gente não percebe, mas eles estimulam o nosso pensamento, né? É por isso que eu até falei no começo, que nesses momentos de guerra, de violência no mundo, nós temos que focar no bem, na paz, no perdão e nunca na revolta, né? Porque senão a gente vai sintonizar cada vez mais, né? Esse que é o grande problema da guerra e da violência, e principalmente nos momentos atuais, que com a tecnologia rápida, né? E a gente já fica sabendo e já começa a se revoltar. Então, nós temos que sempre pairar acima de tudo isso, né? Saber que a violência é momentânea, porque todos que estão aí causando violência algum dia vão evoluir, tá? E nós temos, então, que vibrar pela paz, né? Buscando sempre a paz e nunca a violência. Eu me lembro que isso é muito importante, essa forma de pensar, por exemplo, foi pedido, por exemplo, para a Madre Teresa de Calcutá se ela era contra o aborto. Ela disse, não, não sou contra o aborto, eu sou a favor da vida. Parece que ela está dizendo a mesma coisa, mas não está, né? Ela, em vez de focar a revolta contra o ato do aborto, ela estava focando na paz e na vida, em ajudar as pessoas para que não cheguem a ter que provocar um aborto. Compreendem? Isso é vibrar pela paz. Então, nós não temos que ser contra a guerra, nós temos que ser a favor da paz, né? Porque se eu sou contra a guerra, eu vou querer que esmagar aquela pessoa que está praticando a guerra, está invadindo o país. Mas se eu sou a favor da paz, eu vou vibrar para que todos sejam envoltos em luz e que optem pela paz. Isso que é importante, tá bom? E a comunicação ostensiva é aquela mediúnica, então, que a gente viu, né, da mediunidade, a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, todas aquelas formas de mediunidade que existem. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Pode-se evocar todos os espíritos, tanto aqueles que animaram homens simples, como os de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que viveram, os de nossos parentes, amigos ou inimigos, e com isso obter, por meio das comunicações escritas ou verbais, conselhos, ensinamentos sobre sua situação
depois da morte. Seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Né? Então, a gente pode deixar que os espíritos... eu falo agora da mesa mediúnica que eu conheço na casa espírita, que é a mediunidade que eu conheço. E a Inês pode me ajudar, se ela quiser, que ela já participou. Normalmente, no centro espírita, hoje em dia, a gente deixa as comunicações sendo espontâneas, deixando os espíritos que coordenam trazer os espíritos que precisam. Isso é uma comunicação importante, porque daí os espíritos mesmos fazem uma seleção daqueles que se adaptam mais à reunião, né? Por exemplo, eu noto assim, quando o grupo mediúnico é muito novo, os espíritos mentores trazem mais espíritos sofredores para serem atendidos e, e deixam os espíritos revoltosos para mais adiante, quando o grupo está mais amadurecido. Eles fazem essa escolha, né? Porque daí o espírito sofredor ele não é mau, ele não é ardiloso, ele está sofrendo. E aí as pessoas conseguem ajudar com mais facilidade. O problema do espírito perverso é que tem que ter muita estrutura moral para lidar com eles, né? Porque eles podem chamar a atenção da gente de deslizes que a gente comete. Eles vão dizer, olha, como tu vem aqui me cobrar para ser melhor se tu destratou uma pessoa lá no teu trabalho ou em algum outro lugar, não respeitou tua família, teus amigos, desrespeitou alguém, né? Foi, como a gente diz ali, machista, né? Outra coisa qualquer que prejudica as pessoas. Então a gente tem que ter uma vida moral muito melhor para lidar com esse espírito perverso. Outra coisa, a gente tem que estar preparado também, ter aquela certeza do amparo do alto, porque o espírito perverso, ele vem revoltado e ele vai jurar vingança contra o grupo e contra nós, contra nossas famílias. Então, se o grupo não está preparado, vai se assustar, né? Outra coisa, o espírito pode ser ardiloso e provocar o dialogador, a pessoa que está dialogando, né? E a pessoa que está dialogando pode perder a paciência e aí perde todo o rumo do trabalho. Estou dando um exemplo para vocês saberem que, então, existe, hoje nas casas espíritas que eu conheço, a gente deixa mais essa comunicação espontânea. Mas existe a possibilidade de evocar, quer dizer, chamar. Eu posso chamar um ente querido meu que desencarnou para ele se manifestar através do médium. O Kardec fazia muito isso porque ele estava estudando, né? E ele juntava muito essas comunicações para poder tirar as conclusões dele, né? E vocês podem acompanhar muito bem alguma dessas encarnações no livro O Céu e o Inferno, que ele é o penúltimo que ele lançou. A segunda parte do livro são depoimentos de espíritos. Então, começa pelos espíritos que estão numa situação feliz. Ele sabia da história antes da pessoa desencarnar e pedia como é que ela estava depois de desencarnada. E ele estabelecia essa relação. O espírito bom, mesmo que sofreu aqui, está muito bem no mundo espiritual. A pessoa que foi perversa e má aqui, que praticou mal e sofrimento ao seu próximo, se encontra mal no mundo espiritual. Ele estabeleceu essa relação. Por que hoje não se faz evocação? Eu não sei, eu acho que deveria ter, se eu trabalhasse numa casa espírita, eu faria o atendimento normal como se faz, com espontâneo, mas faria também evocações de estudo, né, para chamar os espíritos para dar o seu depoimento, tá certo? Hoje se faz um pouco isso, é aqueles pessoal que faz comunicação mediúnica para entes queridos que partiram, né, que trazem as mensagens que a gente vê na internet, tá? Mas reunião de estudo, normalmente hoje em dia não se faz a evocação, não se chama
o espírito pelo nome para se manifestar, tá bom? Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do ambiente que são invocados. Os espíritos superiores se satisfazem com reuniões sérias em que dominam o amor pelo bem e o desejo sincero de receber instrução e aperfeiçoamento. A sua presença afasta os espíritos inferiores, que, caso contrário, encontrariam aí livre acesso e poderiam agir com toda a liberdade entre as pessoas levianas ou guiadas somente pela curiosidade, né? Isso é importante saber que quando o trabalho não é sério, né, quer dizer, não tem aquela seriedade, os espíritos bons se afastam e não é que os espíritos bons trazem os inferiores, os espíritos bons eles vão procurar um grupo que tenha seriedade no trabalho. Aí o que acontece? Os espíritos inferiores vão tomar conta naturalmente, né? E ali as comunicações serão muitas vezes ridículas, tá? A gente estava comentando, não sei se eu comentei aqui, por exemplo, que um eminente estudioso espírita foi numa casa espírita e tinham gaiolas de passarinho, né? Algumas com as portas vazias, algumas com as portinhas fechadas, com as portinhas abertas, penduradas. E ele pediu o que era. Eles disseram que era para aprisionar os espíritos que iriam ser atendidos, né? É ridículo isso. Quem estuda um pouco de espiritismo sabe que isso não existe. A matéria não vai segurar um espírito nunca, né? Uh, mas por que as pessoas chegam nesse ridículo? Porque acaba baixando essa vibração entre os espíritos galhofeiros e se passam pelos mentores da casa e passam essas orientações, né? Que não tem nada de embasamento científico espírita. Então, por isso que nós sempre temos que fazer o nosso trabalho de forma séria, em tudo que a gente faz, e também na nossa casa, né? Por isso que, por exemplo, o Evangelho no Lar, pessoal, que é muito bom fazer, a gente tem que eleger um dia da semana e um horário, e ser criterioso. Toda semana tem que fazer, né? Porque isso é seriedade, né? A gente indica, por exemplo, quando a gente orienta as pessoas no atendimento fraterno para fazer o Evangelho no Lar, indica que tem um dia e tem que ser feito. Se aparecer uma visita, a visita é convidada a participar do Evangelho, mas o Evangelho tem que acontecer, né? Porque aí tu demonstra que tu tem constância, disciplina e que o trabalho é sério, que está fazendo é o espírito bom, vai designar um horário, aquele horário ele vai designar para a tua família, para o teu lar, ele vai vir ele e outros espíritos bons. E muitas vezes eles trazem espíritos sofredores juntos para aprender, né, para ter um exemplo com os moradores da casa. Agora imagina com uma família, uma semana faz, a outra não faz, depois faz de novo, depois deixa de fazer. Isso não são pessoas levianas e os espíritos se afastam. Aí a gente perde o benefício, tá? Então, o Evangelho no Lar, pessoal, se vocês, quem não fizer e se puder fazer, eu sugiro fortemente, porque atrai os espíritos bons. O Chico Xavier dizia que do espaço do mundo espiritual se percebe a casa que faz Evangelho no Lar. Ela fica iluminada do ponto de vista espiritual, tá? Essa é uma forma de atrair os bons espíritos, tá bom? Então, sempre que se faz um trabalho espiritual, tem que ter seriedade, tá? Não simples curiosidade. Em todos os lugares onde se encontram maus instintos, longe de obter bons conselhos, ensinamentos úteis, devem-se esperar apenas futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações. Mistificações é induzir pessoas ao erro com mentiras, tá? Visto que frequentemente eles tomam emprestado nomes veneráveis para melhor induzir ao erro. Então, esses espíritos inferiores, inclusive na comunicação mediúnica, pode se dar nome ali de Maria, de Jesus de Nazaré, né? De Paulo de Tarso, ou outros luminares do Espiritismo também,
né? Então a gente vê muitas comunicações. E a gente sabe que Jesus não vai se comunicar através de um médium, não vai, ele está numa região tão elevada que ele não vai se dignar vir fazer uma comunicação através de um médium, porque ele já tem os seus prepostos para fazer isso. Ele tem os trabalhadores para que trabalhem com o Cristo, vai trazendo a mensagem para baixo. Ela vai descendo e vai chegar até nós, né? Enquanto que tem pessoas que dizem que psicografam Jesus, Maria, né? E, então a gente percebe que isso sim é uma mistificação. E se a gente olhar a mensagem não agrega nada. Até muitas vezes tenta ter um conteúdo positivo, mas a gente percebe que não é uma mensagem que tenha, que a gente sinta que tenha conteúdo, né? É uma mensagem vazia, quando não frívola, tá bom? Então, seriedade, pessoal. Todo trabalho espiritual tem que ter seriedade, né? Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constante, digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a sabedoria mais pura e sempre tem por objetivo o nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. Isso é importante ressaltar, porque quando a gente trabalha na mediunidade, e a Inês pode me ajudar nisso aqui, a gente nota que o espírito bom, ele não passa a mão na nossa cabeça, né? Por exemplo, ele não vai dizer assim: nossa, Luciano, como tu é esforçado, como tu vem para a mesa mediúnica, tu aparece para o trabalho, tu é uma pessoa iluminada, tu é esforçado, estamos gostando de ver. Eles não falam isso. Eles não exacerbam minha vaidade. O que eles vão dizer? Que bom que você está aqui, Luciano. Vamos continuar a trabalhar, continuar a nos elevar, continuar a nos aperfeiçoar, que temos muito caminho pela frente. Vamos ampliar o nosso trabalho. Percebam a diferença? Eles encorajam, mas encorajam chamando para mais trabalho. Quando o espírito superior, pretenso, né, a mensagem superior, disser que nós podemos afrouxar o nosso trabalho, ele não é superior, né? O espírito bom sempre vai exigir ou vai orientar que se trabalhe muito mais, tá bom? Essa é uma grande dica também. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes banal e até mesmo grosseira. E se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, dizem, na maioria das vezes, coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Porque às vezes tem espíritos que são, a gente chama de pseudo-sábios, falsos sábios, né? Que a gente hoje tem a fake news, né? É o fake sábio espírito. Ele, ele age mais por ignorância, ele acha que sabe, né? Quer transparecer que sabe porque ele é vaidoso, não quer reconhecer que ele ainda não sabe. E aí ele começa a passar essas informações, nem tanto por maldade, mas por vaidade dele mesmo, tá bom? Então eles zombam da credulidade e se divertem à custa daqueles que os interrogam ao incentivar a vaidade, alimentando seus desejos e falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, no verdadeiro sentido da palavra, apenas acontecem nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos e visando o bem, não o bem de si, mas o bem dos outros. Aí as comunicações são sérias, aí pode apostar que tem um espírito bom comparecendo e amparando esse centro espírita, tá? Ok? A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesse ensinamento evangélico. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. Isso é uma coisa simples e que a gente pode fazer, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? A gente tem que dizer: eu gostaria que aquela pessoa fizesse isso comigo, né?
eu gostaria... sabe que a Isabela, minha esposa, me chama a atenção uma coisa muito legal, porque às vezes lá na empresa vem uma faxineira, né? É uma pessoa simples, e ela fica lá limpando, e a gente nunca conversa com ela, né? Não, parece que é uma pessoa que está aí fazendo um favor, né? E hoje eu segui o conselho da Isabel e pedi qual é o teu nome. Ela disse Ana. Disse, "Ó, Ana, seja bem-vinda, obrigado por estar limpando o nosso local de trabalho." Nossa, ela abriu um sorriso, né? E é isso que a gente tem que fazer, se pôr um lugar no outro. Será que eu gostaria de ser, estar lá faxinando e as pessoas me olhando, nem por mal, sabe? A gente não faz isso por mal, porque a gente está compenetrado no trabalho e não dá muita atenção, né? Mas assim, para ser indiferente à pessoa, como é que eu gostaria? Eu gostaria de ser reconhecido, né? Se eu tivesse no lugar dela. E é isso que a gente tem que pensar. E aí a gente vai começar a prestar atenção no outro também. Né? Às vezes o nosso problema é não prestar atenção no outro. Né? A gente fica tão centrado na gente mesmo que não presta atenção no outro. Tá? Então sempre se conduzir assim. E aí a gente vai errar menos, né? Tá? Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que se desliga da matéria já nesse mundo, desprezando as futilidades mundanas, amando o próximo, se aproxima da natureza espiritual. Isso é uma grande verdade, porque nós temos em nós uma natureza animal, né? Portanto, inferior. A natureza animal, ela quer prazer, né? Um dos grandes prazeres que a natureza animal quer é a sexualidade, tá? E as coisas mundanas, né? Mas nós temos uma natureza espiritual também. É que nós temos que escolher qual delas que nós vamos nos aproximar. Aí nós temos que colocar em ação a nossa vontade, que é uma potência da alma, e nos esforçar para ir superando a animalidade e se voltando para a espiritualidade, tá? Então, os espíritos inferiores sempre vão nos ensinar a nos aproximar da materialidade, tá certo? Que cada um de vós deve se tornar útil segundo a capacidade e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Então, assim, ninguém de nós é chamado a salvar o mundo, mas nós podemos salvar o nosso pequeno mundo, fazer a nossa pequena parte. Deus não exige mais que isso de nós. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante transgride a lei de Deus. E transgredir a lei de Deus é grave. Grave por quê? Porque depois a nossa consciência vai nos cobrar severamente. Tá? Por isso que é grave. Enfim, ensinam que no mundo dos espíritos nada pode ser escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas baixezas descobertas. Tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, que é muito curioso. Tem pessoas que levam uma vida inteira na mentira. Né? Por trás botam uma máscara, né? Mas por trás não tem nada daquilo. E tramam, urdem intrigas, né? Separatividade, e muitas vezes no mundo passam desapercebidos. É uma pessoa mentirosa, ardilosa, e chega no mundo espiritual. Pensa o sofrimento dessa pessoa, acostumada a ocultar o que é, e lá não consegue, porque no perispírito aparece tudo que tu pensa, tudo que tu sente, né? E os outros espíritos sentem. Tu não consegue esconder nada, né? É por isso, pessoal, que a gente tem que se habituar já nessa vida, porque algum dia nós vamos desencarnar, né? Acho que todo mundo sabe disso. E que quando a gente vai para o mundo espiritual, tranquilo, lá eu continuo sendo o que eu sou, né? Não tenho nada assim a esconder, né?
aí eu vou ser tranquilo e feliz. Agora imagina essas pessoas que toda hora são desmascaradas das suas mentiras, né? Aquelas mentiras que a gente quer esconder, lá são desmascarados, tá? Isso é um tormento para eles. Que a presença inevitável em todos os instantes daqueles com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, né? Imagina quando praticamos muito mal, estamos sempre juntos daqueles, Deus nos coloca junto daqueles que nós prejudicamos. Aí a consciência nos acusa, mas a pessoa está sempre lá para nos lembrar, né? Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos equivalem punições e prazeres que desconhecemos na Terra. Isso é importante. Tem sofrimento no mundo espiritual que nós não conhecemos aqui. Então imagine o que é. Mas também existem prazeres, aquela alegria de viver que nós não conhecemos aqui, né? Um dia eu estava numa reunião mediúnica e eu mentalmente pedi ao mentor: como é que se sente uma pessoa que está em sofrimento no mundo espiritual? Aí, pessoal, eu comecei a me sentir uma sensação inexplicavelmente horrível de sofrimento. Mas eu não consigo explicar para vocês como era penoso aquele sentimento que eu estava sentindo. E depois, um tempinho, isso passou. E eu senti intuitivamente o meu mentor me dizendo, porque eu sinto intuitivamente. Isso tu sentiu por um minuto. Ele sente todo momento, né? E hoje, então, eu tenho uma ideia de como esses espíritos sofrem, né, pessoal? Por isso que também o trabalho mediúnico de socorro aos espíritos superiores é muito benéfico. E nas nossas orações, rezar pelos espíritos desencarnados, né? Eu tinha o meu sogro que era católico e ele rezava muito para as almas do purgatório. E hoje eu entendo, né, como espírito, que a gente está rezando para os espíritos que estão numa condição muito inferior e em grande sofrimento. O sofrimento que não existe aqui na Terra. Que só tem lá é um sofrimento moral muito grande, porque lá não tem sofrimento físico, né? Lá é sofrimento, é moral. Embora eles achem que estão passando por um sofrimento físico, é ilusão. Na verdade, é sempre um sofrimento moral, que eles registram como sofrimento físico, né? Por isso que tem que continuar orando, né, mentalizando para esses irmãos que estão nesses sofrimentos. Tá. Então, prazeres que nós não conhecemos e sofrimentos que nós não conhecemos. Mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso. O homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Destinação final. Então, isso é outra revelação maravilhosa do Espiritismo, que diz assim, que sim, o mal tem consequências. E consequências podem ser nessa vida, mas se não forem já nessa vida, com certeza serão no mundo espiritual. As consequências virão. Então, tão nefastas quanto o mal que nós praticamos. Mas não é para sempre. Todas e qualquer falta pode ser perdoada. E essa falta é apagada, ela some pela expiação. É por isso que nós não nos compadecemos e devemos nos compadecer de um irmão nosso que está passando por um sofrimento muito grande. Mas esse irmão nosso pode ter pedido essa expiação. Se ele pediu e ele está passando, no fundo, é um grande bem, porque essa expiação que ele está passando vai apagar da existência desse espírito, dessa alma,
o mal que essa alma fez, praticou. E depois que a expiação passar, porque ela pode passar durante essa vida, ou ela pode só passar depois da desencarnação. A pessoa pode desencarnar por causa dessa expiação, mas ela vai passar, aí a alma vai estar livre, né? Então, muitos dos nossos entes queridos que sofreram muito para desencarnar, hoje estão livres e muito melhores do que nós. E nós, algum dia, estaremos com ele, tá? E pela reencarnação, nas sucessivas existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, o homem avança sempre e alcança a perfeição, que é sua destinação final. Todos nós temos como destino a perfeição. Nós todos seremos felizes. Todos, tá? Até aqueles que praticam grandes males. Só que esses vão demorar mais, porque se perderam no caminho. Todos nós temos entes queridos que estão nos aguardando lá nos mundos melhores, que estiveram ombro a ombro conosco, mas eles avançaram mais rápido. Muitos de nós decidimos, optamos pelo erro, pela revolta, e aí demoramos mais. Mas algum dia vamos nos encontrar e vamos chegar nessa destinação final feliz que todos nós fomos criados para isso. Tá? Jesus dizia: nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Né? Então, ninguém vai ser perdido. Nós somos os que se levantam contra os... Não somos os que se levantam... bom, agora vamos entrar na outra parte, pessoal. Desculpa que eu não peguei bem aqui. Então, até aqui, nós vimos o resumo da doutrina, tá? Aqui nós vamos entrar a doutrina espírita e a ciência. Por quê? Na época do Kardec, a ciência estava tendo um avanço muito grande. E o Kardec, ele era um cientista também. Ele estudava muito a ciência e estava muito a par das descobertas científicas da época. E ele criou o espiritismo lado a lado com a ciência. Hoje, eu entendo que o espiritismo é a única doutrina que une perfeitamente ciência e religião. O espiritismo convida a ciência a trabalhar no espiritismo. Só que o espiritismo tem muito a mais acrescentado que a ciência, porque a ciência tem um método muito necessário, né? A gente percebe o avanço da tecnologia por causa da eficiência do método científico, mas ele não consegue dar todas as respostas, tá? Então, olha o que Kardec diz então sobre a doutrina espírita em conjunto com a ciência. Não somos os que se levantam contra os sábios. Quando ele fala sábios, ele está falando cientistas, tá, pessoal? Porque não queremos que digam que nós os insultamos. Nós os temos, ao contrário, em grande estima e ficaríamos muito honrados de estar entre eles. Porém, suas opiniões não podem ser, em todas as circunstâncias, um julgamento irrevogável. Né? Então, o cientista ele tá demonstrando o respeito pelos sábios e pelos cientistas, mas o julgamento deles não é irrevogável. E a ciência própria provou, né, que próprio depois dessa época do Kardec, a ciência deu muitas reviravoltas, né, coisas que os cientistas nessa época do Kardec achavam que era verdadeira, a própria ciência modificou. Né? Então, a opinião do cientista nunca é irrevogável, porque a ciência vai avançando e o cientista que não quer se modificar, ele vai ficar para trás. Né? Nós tivemos um cientista chamado Planck, que foi o pai da mecânica quântica. Ele sentia esse problema que às vezes, falando só de ciência agora, não de espiritismo ou religião, o próprio cientista tem esse problema de se apegar às suas ideias e não querer largar, né? E ele descobriu que o mundo é totalmente diferente do que a ciência até então pregava, e tem aquela resistência dos cientistas, da academia, de modificar, né? Chegou uma hora que o Planck disse: olha, a ciência avança
na razão direta dos funerais. Quer dizer o seguinte, os cientistas velhos vão morrendo, desencarnando. Os jovens vão assumindo e vão dando andamento à ciência nova, porque às vezes o próprio cientista fica arraigado, né? Então, quando eu vejo um cientista achando que ele é dono da verdade, eu acho isso ridículo, porque é evidente que ele, por estudar, ele sabe muita coisa, mas a verdade final ninguém domina ainda nesse mundo, né? Então, é possível, sim, modificar as opiniões dos cientistas também. Porque existe outra coisa que eu vejo na ciência. Existe a ciência e a opinião do cientista. Às vezes a opinião do cientista é baseada na ciência, mas às vezes a opinião do cientista é baseada em seus preconceitos. Tá? Ok? Então, o Kardec respeitava muito os cientistas. Quando a ciência sai da observação material dos fatos e procura apreciar e explicar esses fatos, o campo está aberto às hipóteses e às suposições. Cada um defende seu pequeno sistema de intenção de fazê-lo prevalecer e o sustenta com firmeza. Então, está dizendo aqui, o cientista cria um sistema, uma hipótese, né, para explicar um fenômeno. E ele vai defender como se aquilo for uma verdade absoluta. Tá? Não vemos todos os dias as opiniões mais divergentes, alternativamente acatadas e rejeitadas, repelidas como erros absurdos ou proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério de nosso julgamento. O argumento incontestável. Na ausência de fatos, a dúvida é opinião sábia e prudente. Olha como Kardec é grande, né? Então ele fala desses hipóteses mirabolantes, mas o que interessa é o fato. Existe aqui um médium dando uma comunicação. Então temos que estudar, né? E se nós não temos os fatos, a melhor coisa é duvidar, né? Duvidar daquela teoria. É assim que a verdadeira ciência progride. Depois que ela for comprovada, é aceita como verdade e a ciência continua. Tá? Para as coisas de conhecimento de todos, a opinião dos sábios deve ser respeitada e com razão, porque sabem mais, os cientistas sabem mais e melhor do que a maioria das pessoas comuns. É evidente, ele estudou, né? E um cientista, um grande cientista, ele não chega ali com moleza, né? Enquanto a gente vai assistir o nosso filminho, ou vai no nosso passeio, ele está lá estudando, né? Enterrado nos livros, meditando, refletindo, fazendo o seu trabalho. Ninguém chega a ser cientista sem muito trabalho, né? Então é óbvio que ele está acima das pessoas comuns naquele quesito da ciência. Agora, na questão de novos princípios, de coisas desconhecidas, sua maneira de ver é sempre apenas uma suposição também. Porque, veja, ele não estudou aquela coisa nova, é um princípio novo. Porque não estão mais do que quaisquer outros livres de preconceitos. É um ser humano, né? Então, ele vai ter seu preconceito. Ele não, ninguém consegue nesse mundo ser imparcial. É muito difícil, né? Imparcial quer dizer a gente tem uma tendência e a gente vai sempre, como a gente diz, né? Puxar a sardinha para o meu assado, né? O cientista é a mesma coisa. As ciências gerais se apoiam nas propriedades da matéria, que podem ser manipuladas e experimentadas à vontade. Então, a matéria pode manipular a matéria à vontade para medir, para fazer experiências, né, e vai avançando ali. Os fenômenos espíritas se fundamentam na ação das inteligências que têm vontade própria e nos provam a cada instante que não estão à disposição dos nossos caprichos. As observações em vista disso não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições diferenciadas, especiais e um outro ponto de partida. Então, ele está diferenciando. Quando a ciência vai estudar a matéria, é fácil. A matéria é inerte, ela obedece o que tu manda fazer. Tu larga uma bolinha num pêndulo, ela vai balançar no pêndulo.
né? Então, tu pode medir, fazer todas as experiências. As comunicações espíritas é uma outra inteligência. Ela pode vir ou não vir. Pode dar comunicação, pode não dar, né? É outro método que tem que se usar. É isso que o Kardec está dizendo. Querer submetê-las aos nossos processos comuns de investigação é querer estabelecer e forçar semelhanças que não existem. Então, está dizendo, não dá para estudar o mundo espiritual com os mesmos métodos que se estuda o mundo material. É isso que ele estava dizendo. Se um cientista acostumado a lidar com o mundo material vai explicar o mundo espiritual, ele vai ter muita dificuldade e os seus preconceitos vão atrapalhar. A ciência propriamente dita, como ciência, é incompetente para pronunciar-se na questão do espiritismo. Ela não tem que se ocupar com isso, ou qualquer que seja seu julgamento, favorável ou não, não tem nenhuma importância. Por causa disso que eu falei, desse método para estudar os espíritos tem que ser diferente. Então, a ciência que estuda a matéria, ela é incompetente para estudar o espiritismo, porque precisa outro método. Não sei se eu me fiz entender, tá? Ok? Eu vejo assim, uma opinião minha, como eu falei para vocês, eu sou um estudioso da mecânica quântica, e tem gente que quer unificar a mecânica quântica e o espiritismo. Eu acho isso uma lástima, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mecânica quântica tem um método próprio, né? É, a gente sabe que a física é feita de experiências e cálculos, né? Agora, a interpretação da mecânica quântica está em aberto ainda. Os próprios físicos sabem calcular, mas não sabem interpretar, né? E aí a gente quer unir as duas coisas, e a gente pode cair num ridículo. Nós tínhamos lá no centro espírita que eu trabalhava, um colega que ele era físico quântico. E essas afirmações que você faz, para quem entende de física quântica, vai afastar, tá? Dizer que a física quântica prova o espírito, eu queria que me mostrasse aonde, né? Embora o que a física quântica demonstra é que a realidade não é o que parece, isso é verdade, que é muito mais estranha do que a gente possa imaginar. Isso ela demonstra, né? Agora, o espiritismo, ele tem um método maravilhoso, ele é uma ciência direta, o espírito está aí se comunicando, né? Não precisa de uma teoria mirabolante. Nós sabemos que a mediunidade está funcionando e a gente nem sabe direito como isso acontece, mas a comunicação está aí acontecendo e a gente pode tirar muitos conhecimentos daí, né? Não precisamos adentrar nessas outras áreas. Agora, que elas são importantes, são. Tá? O Espiritismo está inteiramente fundamentado na existência da alma e na situação depois da morte. Contudo, é extremamente ilógico pensar que um homem deve ser um grande psicólogo, porque é um grande matemático ou um grande anatomista. O psicólogo, na época do Kardec, eles estudavam mais a parte, a gente chamava de psicologia espiritualista, tá? Não é o mesmo sentido de psicólogo de hoje, tá, pessoal? Aqui é outro sentido, tá? Ele está dizendo assim, o cara é um grande matemático, então ele vai ser um grande psicólogo, espiritualista. Não necessariamente. A pessoa pode ser boa numa área e na outra não entender nada, né? O anatomista, ao dissecar o corpo humano, procura a alma. E como o seu bisturi não encontra essa alma, como encontra um nervo, ou porque não vê sair volátil como um gás, não vê a alma sair como um gás, né? Conclui que ela não existe, porque se coloca sob um ponto de vista exclusivamente material, né? E muita gente diz assim, olha, eu operei muita gente e nunca vi a alma lá dentro da pessoa. Por quê? Ele está olhando a coisa de um ponto de vista errado, certo? A alma é imaterial, então nunca vai ver algo material saindo da pessoa. Não vemos, portanto, que o espiritismo não é da não.
Vemos, portanto, que o Espiritismo não é da competência da ciência. Então, a ciência não tem o que falar do Espiritismo, porque o método é diferente. Quando a crença espírita estiver bastante difundida, quando for aceita pelas massas e a se julgar pela rapidez com que se propaga, esse tempo não está longe, acontecerá com o Espiritismo o que ocorre com todas as ideias novas que encontram oposição. Os sábios irão se render à evidência, chegarão a ela por si sós e pela força das coisas. Né? Então, o Kardec estava dizendo, realmente na França, na época, o Espiritismo estava crescendo muito rápido, bastante rápido, né? Porque ele era muito atraente para aqueles que estudavam, que liam muito, né? Tanto é que o Espiritismo até hoje é uma doutrina que quem quer se aprofundar tem que estudar muito, e graças a Deus nós temos também muitos livros, né? Muito acervo para ser estudado, né? Que dá para estudar uma vida inteira e não dá para estudar tudo, né? Porque não tem tempo, né? É muita coisa, né? E uh, só que depois que Kardec desencarnou, algumas pessoas deturparam o espiritismo, ele foi diminuindo, e aí a gente sabe que o século XX foi terrível na Europa, né? Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, e a guerra tem isso, tudo que tem de elevado da humanidade fica desligado quando tem guerra, né? Então, as pessoas tinham que se preocupar com a sua sobrevivência, com a guerra, e o espiritismo diminuiu bastante, mas isso já estava sendo previsto pela espiritualidade, e ele foi transplantado para o Brasil. Na época do Kardec, para vocês terem uma ideia, ninguém imaginou que o Brasil seria a maior nação espírita do planeta, onde o espiritismo veio, aqui está florescendo, né? E uma vez um espírito nos disse, e eu concordo com ele, que nós espíritas brasileiros, que estamos estudando, estamos sendo preparados nas próximas encarnações levar o espiritismo para outros locais do planeta. Então é muito provável que se nós espíritas tivermos vamos encarnar de novo na Terra, se tivermos essa oportunidade abençoada de voltar para a Terra, vamos encarnar em outros países e, como já está dentro do nosso DNA espiritual, o Espiritismo, a gente vai levar adiante essa ideia. Não que o Espiritismo vai ser a religião do futuro, não, são as ideias espíritas que vão se infiltrando na sociedade e tornando ela melhor, tá? E então foi trazido ao Brasil, e o Brasil aqui a gente cresceu, né? Então hoje somos a quantidade grande de espíritas, os grandes centros espíritas que são abertos pelo mundo são por brasileiros, né? Mas isso é só o começo, tá? Infelizmente, no século XX, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, que ela não ficou bem resolvida, tivemos a Segunda, né? E assim a própria Europa se tornou materialista, mas o espiritismo foi transplantado para cá e por isso que ele está florescendo, tá bom? Até lá, é inoportuno desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocupar de uma coisa estranha a seu mundo e que não está nem nas suas atribuições nem nos seus programas. Então, o que ele está dizendo aqui é uma coisa muito interessante. Muito cientista, cada um tem uma missão nesse mundo, né? O cientista ele vê o mundo com uma missão, um espírito que veio com aquela missão de trazer aquela área da ciência para a humanidade. Esse é o objetivo dele. O objetivo dele não é ser espírita, não é ser religioso. Muitas vezes ele vem como um ateu, mas é uma pessoa boa, né? Faz o bem, mas não acredita em Deus, porque o objetivo daquela encarnação dele é trazer a ciência para o mundo, né? Cada um tem o seu momento, tá? Por isso que ele diz assim, ó,
não vamos nos obrigar a se ocupar de uma coisa estranha a eles, né? Que não faz parte do seu programa reencarnatório, tá bom? Aqueles que, sem um estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e zombam de todos os que não estão de acordo com a sua opinião, esquece que o mesmo ocorreu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade. Ele está falando aqui, aqueles que não estudam direito, nem sabem do que se trata direito e espiritismo, e como sério é esse estudo, né, e que zombam, eles esquecem que a própria ciência tem isso. Tá? Hoje, coisas que são aceitas pela ciência foram muito zombadas no passado. Né? Querem ver um exemplo? Hoje, todos nós sabemos que a matéria é formada por átomos. E para nós não tem problema. Desde o começo do século XX, que a gente sabe que a matéria é formada por átomos. Mas no século XVIII, tinham cientistas que não eram contra o atomismo. E era até a maioria. Eles eram contra. E ridicularizavam aqueles que diziam que a matéria era formada por átomos. Veja, né? Eles, os atomistas estavam com a razão. Né? É isso que o Kardec está dizendo. Na própria ciência existe essa zombaria com ideias novas. Tá? Quanto mais do espiritismo. Mas acaso é necessário um diploma oficial para se ter bom senso e fora das poltronas acadêmicas somente a tolos e imbecis? Olha a pergunta que ele está fazendo. Será que fora da academia tem tolos e imbecis? Pessoas que não pensam? Que se observem os adeptos da doutrina espírita e que avaliem-se entre eles somente a ignorantes, e seu número imenso de homens de mérito que abraçaram permite nivelá-las à categoria das crendices populares. Pelo caráter e pelo saber desses homens, vale bem a pena dizer, uma vez que eles afirmam, é certo pelo menos que há alguma coisa. O cara está dizendo, olha bem, aqui os adeptos do espiritismo eram pessoas com um nível cultural muito bom, eram pessoas inteligentes, pessoas capazes, né? Então, não se pode dizer que, que só os que estão na academia que têm razão, né? Porque também fora da academia e dentro do espiritismo há muitas pessoas muito instruídas e muito elevadas, né? E hoje, particularmente, a gente tem no espiritismo cientistas espíritas, né, que desenvolvem um grande trabalho. Um grande cientista espírita é o Luiz Felipe de Oliveira. Luiz Felipe de Oliveira, que vocês podem até consultar na internet. Ele estuda o cérebro, é um médico estudioso, pesquisador, né, e é espírita. E tem muitos assim, tá, pessoal? Repetimos ainda que se os fatos de que nos ocupamos ficassem reduzidos ao movimento mecânico dos objetos, a procura da causa física desse fenômeno entraria no campo da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora da lei dos homens, ela escapa da competência da ciência material. Ele está dizendo assim, em resumo, o que a gente falou. A ciência estuda as coisas da matéria. Então, ela não tem nada a falar sobre as coisas do espírito, porque ela não conhece as leis, não conhece o método, não conhece o sistema. É isso que ele está dizendo. Tá? Quando surge um fato novo que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o cientista, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. É uma coisa nova. Se o estudioso, o sábio, quer estudar, ele vai ser despojar do seu conhecimento, porque são ideias novas, né? Sem ideias pré-concebidas. Olha que curioso isso que ele está falando. Vocês lembram, até no filme Nosso Lar, e tem no livro também, André Luiz era médico, e um médico muito conceituado. Chegou no mundo espiritual e ele queria aplicar lá
as leis que ele aprendeu aqui. Mas ele não tinha condições. Ele lá, ele era inferior a um faxineiro. E era o que ele podia fazer, faxina, porque a ciência que ele conhecia lá não se aplicava. É mais ou menos a mesma coisa que são outras leis que têm que ser aprendidas para poder estudar essa nova ciência. Dirigimos-nos, portanto, àqueles que são bastante ponderados para duvidar do que não viram, e que, julgando o futuro pelo passado, não acreditam que o homem tenha chegado ao seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página do seu livro. Né? Então ele diz assim, ó, que, que a ciência não viu tudo, né? Que falta muita coisa para conhecer ainda. Tá? Eu que estudo a história da ciência tenho um fato curioso. Para essa própria ciência da época do Kardec, até o finalzinho do século XIX, né? E até ali a ciência da época dizia, ó, nós já descobrimos tudo. Tudo, a ciência já descobriu tudo, não tem mais o que descobrir, né? Que eles chamavam isso de determinismo, né? Determinismo é que a gente pode prever tudo pelas leis que a gente conhece. E eles juravam que era verdade, apostavam a vida deles nisso. E é por isso que depois, na virada do século XVIII para o século XIX, né, para o século XX, no fim do século, começo do século XX, o que, que aconteceu? A ciência deu uma guinada, ela desbancou ah, ah, essa ideia de que tudo pode ser previsto, né? Que a gente chama de teoria da relatividade e a própria mecânica quântica, que acabou com o determinismo. Então ali houve uma mudança, um choque assim tremendo para a própria ciência. É isso que o Kardec está dizendo. Não dá para dizer que a ciência escreveu a última página, né? E hoje a ciência moderna está no mesmo estágio. Hoje, pelo menos, a ciência reconhece que existem coisas que ainda faltam descobrir. E hoje é muito nítido isso, tá? Vou dar só um exemplozinho para vocês entenderem o que estou falando. A teoria da relatividade é uma teoria que foi muito testada e deu certo até hoje. E ela faz algumas previsões. A mecânica quântica é uma ciência que foi extremamente testada e deu certo até hoje. Se nós estamos aqui conversando porque esses aparelhos eletrônicos estão funcionando, é porque a mecânica quântica está certa. Tá? Então, a teoria da relatividade e a mecânica quântica estão corretas, mas elas são antagônicas. Como é que pode isso, pessoal? Como é que pode? As duas estão corretas, mas elas não conversam entre si. São antagônicas, não conversam e estão corretas. Sabe o que isso significa? Que existe outra realidade que eles ainda não acessaram. Eu acredito que essa realidade última, que é a realidade espiritual, que aí a gente vai poder unir a mecânica quântica com a teoria da relatividade e elas conversarem. Né? Entende? Então, hoje a gente sabe que não fecharam a última página. E é como o Kardec estava dizendo aqui no final do século XIX, né? No século XVIII, perdão. Não foi fechada a última página. Tá? Final do século XVIII, XIX a gente passou, então século XX. Né? Tá bom, pessoal? O homem que considera o seu saber é infalível, está. O homem que considera que o seu saber é infalível está bem perto do erro. Né? Isso é uma grande verdade. Todo aquele que acha que o seu saber é infalível, que sabe tudo, está bem perto do erro. Tá certo? Temos que ter humildade em saber que temos muito para aprender. Tá? Então, agora a gente vai falar um pouco da seriedade da doutrina. Né? Porque o Kardec demonstrou
que a doutrina espírita é tão séria quanto o estudo da ciência. O estudo da ciência era muito sério, né? Não era levado levianamente, era muito sério. E a doutrina espírita também, tá? E aí, o Kardec nos diz que o que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. Deve causar estranheza o fato de não se obter muitas vezes nenhuma resposta sensata às questões sérias por si próprias, quando são feitas ao acaso e lançadas a queima-roupa no meio de enxurradas de perguntas absurdas. Então ele está dizendo assim, o que ele diz aqui? Olha, se eu não uso um método para estudar, se eu não uso um sistema, se eu não preparo as coisas antes, aí eu vou estranhar que não dá certo? Claro que não. Então, o espiritismo, ele tem que ter um preparo, o estudo todo tem um preparo, tem um método que ele seguiu para dar certo. Quem quer aprender uma ciência deve fazer o estudo metódico dela, começar pelo início e seguir o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Então, a gente começa devagarzinho e vai acrescentando as ideias. Aquele que sem mais nem menos pergunta a um sábio algo sobre a ciência da qual nada sabe, acaso obterá algum proveito? Então, se tu não sabe nada, vai fazer uma pergunta, o cientista vai te explicar, tu não vai entender nada, né? E o próprio sábio poderá, com a melhor boa vontade, dar uma resposta satisfatória? Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e muitas vezes, por isso mesmo, ininteligível, quer dizer, incompreensível, ou poderá parecer absurdo ou contraditória. Então, ele está falando aqui, para que nós possamos explicar alguma ciência, nós precisamos que a outra pessoa estude, né, para poder compreender. Precisa aprender conceitos novos. Acontece exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, é preciso fazer um curso com esses espíritos, mas proceder exatamente como é entre nós, selecionar os professores e trabalhar com constância. Então, selecionar os bons espíritos para nos orientar e trabalhar com constância. Quer dizer, se eu vou fazer uma vez por semana, eu tenho que fazer uma vez por semana, né? Demonstrar aquela disciplina, tá? Dissemos que os espíritos superiores apenas vêm às reuniões sérias, em especial aquelas em que reina uma perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos pelo bem. A leviandade e as questões inúteis os afastam, como entre os homens afastam as pessoas racionais. Então, mais uma vez reforçando, os espíritos bons, eles vêm, mas só nas reuniões sérias e disciplinadas. Se quereis respostas sérias, sede sérios no verdadeiro sentido da palavra, colocai-vos de acordo com todas as condições que se requerem. Né? Então, os espíritos requerem certas condições, se coloquem. Somente assim obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com seus alunos negligentes. O Kardec usando muito esse exemplo do professor. Né? O professor vai se dedicar mais àquele aluno que se dedica mais. E aquele que é negligente, ele vai deixar por conta própria. Tá? Ok, pessoal? É isso aí que a gente tinha para hoje, então, né?